Bom, e aí pessoal, é o Caio aqui. Então a gente vai dar continuidade agora nas nossas aulas de biologia, né? Então agora a gente vai entrar de cabeça no mundo da botânica, né? A gente já tinha dado uma pincelada antes na aula anterior, falando um pouco sobre os ciclos reprodutivos desses organismos, e agora a gente vai falar do reino das plantas em geral e dos filos que o compõem, certo? Então, só para dar um panorama geral, as plantas elas compõem um grande reino, né? E esse reino é composto por filos. Esses filos são o filo das briófitas, das pteridófitas, que a gente vai ver hoje, e nas próximas aulas a gente vai ver os outros filos, que são das gimnospermas e das angiospermas, certo? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco primeiro, antes de falar desses filos e das características deles, quais são as características do reino das plantas, certo? Quais são as características que todos os filos têm em comum? Então, vamos lá. Certo. A primeira de todas é que as plantas são organismos eucariontes. O que isso significa? Isso significa que são organismos que possuem núcleo, mitocôndrias e todas as outras organelas que as células eucariontes possuem, certo? Beleza. A outra característica é que as plantas são organismos multicelulares. Então, não existem plantas unicelulares, não existem plantas com uma célula só, certo? Então, a gente sabe que as algas, por exemplo, e os fungos, eles podem tanto ser unicelulares quanto multicelulares. As plantas não, são só multicelulares. E também as plantas têm parede celular de celulose. O que isso significa? A gente sabe que todas as células elas são delimitadas pela membrana plasmática, só que no caso das plantas, além da membrana plasmática, elas possuem a parede celular externa a elas, certo? Então é como se fosse uma outra camada externa à célula, certo? Do que essa parede celular é composta? Ela é composta de celulose. E o que é celulose? É um polissacarídeo. Então, são várias moléculas gigantes de açúcar que compõem essa parede celular. E qual é a vantagem dessa parede celular? O que ela confere para as plantas? Ela confere, galera, resistência. Resistência mecânica e resistência a eventos osmóticos, né? Então, a gente tem a resistência mecânica clássica, que já é intuitivo, que oferece mais proteção a elas, certo? E a parte da osmose se referiria a, por exemplo, uma célula sem parede celular, as células animais, né? Quando elas absorvem muita água, elas acabam ficando muito túrgidas e acabam explodindo, né? Isso não acontece no caso das plantas. Por quê? Porque elas têm essa resistência a mais conferida pela parede celular que impede elas de explodir se elas estiverem com muita água dentro, certo? Bom, outra característica das plantas é que elas são organismos autótrofos fotossintetizantes. O que isso significa? Significa que as plantas não dependem de moléculas orgânicas para produzir energia, certo? Não é que nem nós. Os animais somos organismos heterótrofos, então a gente absorve moléculas orgânicas para poder se fazer a nossa energia. Então, por exemplo, a gente come açúcar, a gente quebra essas moléculas de açúcar para produzir a nossa energia. As plantas não. As plantas elas fazem as próprias moléculas de açúcar a partir de componentes inorgânicos. Quais são esses componentes inorgânicos? No caso das plantas, é a luz. Por isso que elas são fotossintetizantes. Elas fazem moléculas de açúcar a partir de luz, certo? E falando um pouco de energia, a gente também tem a parte da reserva energética das plantas. A reserva energética das plantas é composta por amido, certo? Então ela é diferente dos animais e dos fungos, por exemplo, que estocam energia na forma de glicogênio, certo? Então, o que é o amido? Nada mais é do que outro polissacarídeo, só que com uma conformação diferente da celulose aqui, certo? Então, a gente sabe, né? Por exemplo, quando você corta todas as folhas da planta, que a folha é o método que ela absorve a luz, ela não vai morrer de imediato. Provavelmente ela vai fazer mais folhas para poder absorver mais luz. E de onde ela tira energia para fazer essas folhas? Ela tira do amido que ela tem estocado nos órgãos internos dela, que a gente vai ver nas próximas aulas como ela estoca esses amidos, são nos tecidos, né? Que ela possui, certo? Outra coisa, as plantas elas realizam fecundação interna, certo? O que isso significa? Significa que a fecundação só acontece dentro do organismo, certo? Então, apesar de a gente vai ver nessa aula ainda que os gametas eles nadam para fora do organismo
e aí eles vão para o ambiente externo, mas a fecundação, a parte que eles se fundem, né, os gametas, só acontece dentro do indivíduo feminino, certo? Então, por isso que a fecundação é interna. E ela também é embrião dependente. O que significa? Significa que depois da fecundação, o embrião ele depende da mãe para poder se desenvolver. Então, a gente sabe o caso clássico das frutas, né? Então, as frutas seriam um exemplo de embrião dependente, aí, porque o embrião depende do organismo da mãe, certo? Para poder crescer. Então, a outra característica geral é que isso é cientificamente comprovado, as plantas descendem das algas. E quais são as características que provam isso e que elas têm em comum com as algas? Quer dizer, são a clorofila B, né? E a celulose. Também tem a clorofila A, mas o mais importante para vocês saberem de tudo é a clorofila B e a celulose, que é a parede que compõe a parede celular aí. Então, as algas também têm parede celular de celulose aí. Então, essas são as características em comum com as algas, certo? Outra coisa, as plantas possuem adaptações para poder viver no ambiente terrestre, para poder evitar a perda de água, galera. Então, as algas não têm isso, por exemplo. Então, como que ela faz isso? Ela faz isso através do desenvolvimento da epiderme e da cutícula, que ajudam a reter a água. Essa epiderme e essa cutícula nada mais são tecidos para poder ajudar na perda a conter a perda de água, certo? Então, agora finalmente a gente vai falar do primeiro filo das plantas, né? O filo das briófitas, certo? Então, quem compõe esse filo? Quais são os organismos que compõem esse filo? Bom, os mais importantes que você tem que saber é que são as plantas hepáticas, certo? Do filo Hepatófita, e as plantas os musgos, né? São as do filo das briófitas, certo? Então, eles compõem aí o grupo das briófitas aí, é os que você mais tem que saber, certo? Então, os musgos vocês conhecem, a gente vê eles no cotidiano aí, na rua, em ambientes mais úmidos e sombreados, a gente vai ver isso mais pra frente. Então, tá aqui, eles são os mais populares e são os mais importantes para vocês entenderem, galera, certo? Então, a gente vai abordar daqui a pouco, então, mas aqui dá para ver já um gametófito e um esporófito aqui. Vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Então, quais são as características principais dos musgos, das briófitas? Bom, a primeira de tudo, galera, é que as briófitas são organismos avasculares. Isso significa o quê? Que elas não possuem tecidos vasculares para poder transportar tanto nutrientes quanto a água, certo? Então, elas só fazem isso através do método de difusão, certo? Que vocês vão ver tanto em química quanto na biologia celular. Elas só fazem isso através desses mecanismos de difusão. Não é que nem, por exemplo, nós, os animais, que possuímos, né, vasos condutores, que são nossos vasos sanguíneos, que servem para ajudar a levar esses nutrientes, essa água, para todas as regiões do corpo. Então, é por isso que os musgos, né, as briófitas, elas são tão pequenos, porque a difusão ela não permite o disseminamento dessa água e desses nutrientes para a longas distâncias, né? Que nem os tecidos vasculares permitem. Por isso que os musgos, eles não passam de 5 a 10 centímetros, por causa disso, porque eles não têm tecidos vasculares, certo? Então, outra característica é que as briófitas dependem necessariamente da água para poder viver e se reproduzir. Isso acontece porque também eles não possuem tecidos vasculares, então eles estão precisando aí toda hora de água para poder manter o metabolismo deles. E os gametas também, a gente vai ver daqui mais para frente, que os gametas dependem da água para poder se locomover aí, certo? Outra coisa, por causa disso, por causa dessa dependência intrínseca da água, as briófitas precisam viver em ambientes úmidos e sombreados. Claro que existem exceções na biologia, quase sempre tem exceção, né? Mas a maioria, via de regra, dos organismos, das briófitas, elas vivem em ambientes úmidos e sombreados. Então, você vai para um ambiente úmido e sombreado, você vai ver lá uma alguinha. Tem que ter luz, né, galera? Vamos lembrar que esses organismos são fotossintetizantes, eles dependem da luz para poder sobreviver e fazer a energia deles, certo?
Então, outra coisa das briófitas é que a fase dominante delas é o gametófito, certo? Então, o que é o gametófito? É a fase do ciclo de vida desses organismos que produz gametas. Então, essa é a fase duradoura deles. Então, todos os organismos que a gente vê, todos os musgos que a gente vê, normalmente a gente está olhando para gametófitos, certo? A gente vai ver as estruturas deles daqui a pouco, né? Bom, outra coisa é que esses organismos eles não possuem raiz, nem caule, nem folhas. Eles possuem estruturas que parecem com raiz, caule e folhas bastante, mas não são da mesma origem, então a gente não pode chamar de raiz, caule e folhas. Então, vamos ver quais são essas estruturas, né? Essas estruturas, elas são... então, a gente está vendo aqui o corpo que a gente viu, que eu mostrei, né? A parte do gametófito dessas plantas, né? Então, aqui a gente está vendo que esse gametófito ele é composto pelo rizóide, que confere sustentação a esse organismo, o caulóide, que dá mais estrutura, né, mais firmeza, mais rigidez para esse organismo, e o filóide, que age como se fossem as folhas, né? Então é aqui que acontece... Opa! Caiu o negócio aqui. É aqui que acontece a fotossíntese, certo? Então, vocês podem ver aqui que é bem intuitivo e parece bastante... É como se fosse a mesma função, galera. Então, os rizóides é como se fossem as raízes, os caulóides como se fossem os caules e os filóides como se fossem as folhas. Mas como eles não têm a mesma origem, a gente não pode chamar ele assim. Então, esse aqui é o gametófito, que é a parte dominante, né? Não dominante, mas fase duradoura desses organismos, mas esses organismos também passam por uma fase reprodutiva, que é curta e é bem raro de ver, que é a fase dos esporófitos. Então, o que acontece? Acontece que os esporófitos, eles crescem em cima dos gametófitos. Aqui, depois que acontece a reprodução, a gente vai ver mais pra frente, nos próximos slides, o que acontece, mas quais são as estruturas dos esporófitos? Então, tem a haste, que tem a sustentação, e a cápsula. E a cápsula produz esporos, certo? Então, a gente tem a parte dos esporófitos e a parte do gametófito, lembrando que essas partes, elas podem existir em conjunto. Outra coisa bem importante é que quando a gente se refere ao corpo das plantas, a gente se refere a eles como se fosse o talo. Então, quando eu falo talo, eu estou falando desse corpo todo. Então, aqui a gente tem um talo, o talo do gametófito, e aqui o talo da parte que é o gametófito e o esporófito juntos, certo? Então, esse é o talo de toda uma briófita. Tá. Então, qual que é a importância desses organismos? Qual que é a importância da briófita? Porque a gente tem que estudar eles, né? Então, a primeira de todas é que as briófitas mantêm a umidade do solo. Elas retêm essa umidade e, gente, água, umidade, é essencial para todos os organismos. Então, assim, sem água não existe vida, certo? Então, a gente sabe que a umidade ela é super importante, principalmente para as plantas mais complexas poderem se desenvolver, né? Então, outra coisa, a importância ecológica das briófitas é que elas auxiliam a manter a integridade do solo. Como elas fazem isso? Então, a gente lembra que a gente tem os rizóides, né? Então, os rizóides, eles agem como se fosse uma rede, uma teia, que acaba mantendo a integridade de lugares que estão sujeitos à erosão, por exemplo, né? Por exemplo, encostas. Então, as encostas, a maioria das encostas só é mantida porque tem essa grande camada de musgos, que os rizóides fazem essa rede que ajudam a manter a integridade do solo, certo? De erosão e esses outros processos, certo? Outra coisa, a outra importância dos musgos das briófitas é que eles são os primeiros vegetais complexos a existir na Terra, galera. Então, esses são os precursores da vida os precursores das plantas. E assim, as plantas elas são a base das cadeias alimentares, então assim, é uma importância evolutiva super importante, certo? Então, a maioria das estruturas, as novidades evolutivas que surgiram no grupo das plantas, surgiram no grupo das briófitas, certo? Então, eles são os primeiros vegetais complexos, é uma super importância evolutiva aí, certo? Então, agora vamos falar um pouco na estrutura da reprodução, gente. Então, essa é a parte que vocês mais têm que saber, certo? De tudo que eu falei, se vocês tiverem que fixar alguma coisa, fixem a reprodução, gente. É chato. Eu concordo que é chato. Eu já não gosto tanto assim de botânica, eu gosto menos ainda dessa parte, mas infelizmente tem que saber, o vestibular cobra muito isso, tá? Então, quais são os métodos de reprodução das briófitas? O primeiro deles, o mais fácil, é a reprodução assexuada. Então, o que isso significa? Assexuada quer dizer que não existe troca de material genético, certo? Então, essas plantas elas podem fazer essa reprodução através de simples
fragmentação. Um animalzinho vai lá, esbarra no musgo, cai um pedaço do musgo, esse musgo vai cair numa terra aí que não tem nenhum musgo, e ele vai crescer. Fragmentação, certo? E outro tipo de método de reprodução assexuada desse filo acontece nas hepáticas, que é a gemulação. O que acontece? Numa parte da vida dessas plantas, elas vão fazer essas estruturas especializadas aí, as hepáticas vão fazer essas estruturas especializadas, e essas estruturas especializadas, elas meio que descolam, né, do corpo, o corpo principal, e eles são carregados pela água, e onde eles caírem, esses corpos, eles são os propágulos, né, e os propágulos, eles vão cair em qualquer lugar aí e vão se desenvolver, não precisa de troca de material genético para isso acontecer, então é uma reprodução assexuada. Agora, a parte um pouquinho mais difícil, que é a reprodução sexuada. O que significa a reprodução sexuada? Então, quer dizer que existe troca de material genético, certo? Então, vamos falar um pouco das estruturas antes, para vocês não se perderem eu devia ter separado aqui, né? Mas vamos falar, vamos focar no tópico que eu vou estar falando, senão vocês vão se confundir. Então, a reprodução sexuada, ela depende de gametas, tá, galera? Então, ela depende intrinsecamente de gametas. Então, os musgos, né, eles possuem estruturas que fazem esses gametas. Essas estruturas são os gametângios. Então, os gametângios são os órgãos dos gametófitos, né, que é aquela fase né, vamos lembrar aqui, calma, dos gametófitos aqui. Então, os gametófitos possuem estruturas, os gametângios, que vão produzir os gametas, certo? Então, são especializados na produção dos gametas, certo? Então, quais são essas estruturas? A primeira estrutura, o primeiro órgão especializado em produção de gametas são os gametângios masculinos, certo? Esses gametângios masculinos são chamados de anterígio, certo? Então, o anterígio produz os gametas os anterídeos produzem os gametas masculinos das plantas. Esses gametas masculinos, eles são chamados de anterosóides, certo? E aí a gente tem o órgão feminino responsável por produzir gametas femininos. Esse órgão, esse gametândio feminino, é chamado de arquegônio, certo? Então, os arquegônios, eles produzem os gametas femininos. Os gametas femininos são chamados de oosfera. Então, vamos lá de novo. Então, o gametófito, ele possui, vamos nessa imagem aqui, o gametófito, ele possui os gametângios, pode ser tanto um anterígio quanto um arquegônio, e esse anterígio vai produzir anterosóides, que são os gametas masculinos, e o arquegônio vai produzir as oosferas, que são os gametas femininos, certo? Então vamos falar agora do ciclo. Então essa é a parte mais importante que vocês têm que saber. Então a gente sabe que a gente tem um musguinho lá, esse musguinho está feliz lá no ambiente, e ele tem essa estrutura, a gente está vendo aqui bem na pontinha, vamos falar que são um gametângio feminino, certo? Seria um arquegônio, tá? E aí ele vai vai ter também o musgo, a briófita masculina, que vai ter o gametângio masculino, que é o anterígio. Esse anterígio, ele vai soltar os gametas masculinos, que são os anterosóides, e os anterosóides vão nadar na água, lembra que eles dependem da água para a reprodução? Eles nadam na água até chegar no arquegônio, e aí eles se fecundam com a oosfera, certo? Então o arquegônio se fecunda com a oosfera aqui, e isso gera um embrião. Esse embrião vai formar o esporófito. O esporófito vai crescer em cima do gametófito, certo? Então, esse esporófito ele é 2N. Então, a gente tem o gametófito N, que ele só tem um lote de cromossomos. Esse lote se junta com o lote do outro gameta e vai formar uma fase, né, que vai ter 2N, vão ser 2 lotes. Então, esse esporófito ele vai fazer meiose, então ele vai dividir esse lote de novo e vai fazer esporos. Então, esses esporos vão ser lançados aí no ambiente, e aí, onde eles caírem, eles vão desenvolver novos gametófitos, certo? Então, esses gametófitos vão crescer e vão dar origem ao ciclo de novo. Então, prestem bastante atenção em todas as fases desse ciclo aqui, que a gente está vendo. Então, a gente tem o gametófito vai produzir o gametângio vai produzir os gametas vão se fecundar, essa fecundação vai gerar um esporófito,
esse esporófito vai fazer meiose para produzir os esporos dele, e os esporos vão cair em qualquer lugar, e esses esporos vão fazer o gametófito, certo? Então, esse é o ciclo. Basicamente, é isso que a gente tem que saber das briófitas, certo? Então, agora vamos falar um pouco sobre as pteridófitas, as samambaias, tá? Então, esses já são um grupo um pouco mais complexo de organismos. A gente tem que saber um pouco menos sobre eles, porque a gente já viu as características gerais. Então, basicamente, outra coisa muito importante é o ciclo reprodutivo desses organismos, certo? Vamos falar primeiro das características desse grupo. Eu acabei não dividindo aqui, mas a primeira característica principal é que as pteridófitas, elas possuem plantas... Quer dizer, desculpa. As pteridófitas, elas possuem tecidos vasculares, certo? São os tecidos vasculares xilema e floema. A gente vai estudar mais pra frente a diferença entre cada um, mas vocês precisam saber disso. Essa vascularidade, então, galera, ela permite um tamanho maior. Então, é aquela história que eu contei para vocês da briófita. Como elas possuem tecidos especializados em transportar tanto água quanto nutrientes, isso permite que isso seja feito de uma maneira mais eficiente. Então, permite um tamanho maior. Então, as samambaias aí têm um tamanho maior, de 15 centímetros, que era o negócio dos musgos, certo? Outra coisa, as pteridófitas, as samambaias, não formam sementes. Então, não tem semente de samambaia. Se alguém te vender semente de samambaia, tá te passando a perna, certo? Então, esses organismos não têm sementes. As sementes vão ser originadas só no grupo das gimnospermas, que a gente vai ver mais pra frente, certo? Outra coisa, as samambaias, elas não são totalmente independentes da água ainda. Elas não conseguiram dominar o ambiente terrestre. Por quê? Porque elas dependem da água não para viver, porque elas já têm os xilemas para poder, né, transportar essa água, mas elas precisam da água, dependem da água para poder se reproduzir, certo? A gente vai ver o ciclo reprodutivo dessas plantas aí. E também outra coisa importante é que a fase dominante, a fase duradoura desses organismos é o esporófito. Então, quando você vê uma samambaiazinha aqui, que a gente está vendo aqui, essa samambaia é um esporófito, tá? Beleza. Então, vamos falar um pouco das estruturas desses organismos, certo? Então, é bem simples aqui essa região. A gente só tem que saber que as plantas têm raízes, que servem para absorver os nutrientes do solo, essas coisas. E aí tem o rizoma, que é o caule, né? Esse caule, a única característica dele é que ele cresce horizontalmente, então é paralelo ao solo. Então, esse caule é o rizoma, né? E também tem as folhas, que são a estrutura responsável pela, né, nutrição, entre aspas, né? Não é nutrição, né? Eu falei errado. Mas as folhas são as estruturas responsáveis por fazer a fotossíntese, certo? Então, elas absorvem a luz, é aqui que a luz bate, é aqui que a fotossíntese ocorre, e aí esses açúcares são formados e transportados para o resto da planta, certo? E a outra estrutura bem importante são os soros. O que são os soros? Esses soros são órgãos especializados que têm vários esporângios, certo? Então, esses esporângios vão ter esporos dentro. Então, são bolinhas que vocês vão ver embaixo, né? A gente vê aqui, não, acho que dá para ver aqui. Opa, passei aqui. Eles são soros, eles são tipo bolinhas de esporângios, e dentro desses esporângios vão ter vários esporos. Então, se você passar a mão lá embaixo dessas folhas, você vai ficar com a mão cheia de esporos, certo? Também tem outras estruturas aqui que não precisa saber muito. Báculo, que são folhas jovens, folíolos, que são essas protuberâncias aqui da folha, não precisa saber disso, certo? Bom, então vamos falar da reprodução, que é a parte mais importante que vocês têm que saber. Então eu vou resumir essa aula para poder falar da reprodução desses organismos. Então a reprodução das samambaias, das pteridófitas, acontecem sexuadamente, né? Então como que isso acontece? Então a gente sabe que o organismo... Vamos começar pela fase duradoura, nesse caso aqui. Então esse daqui é um esporófito 2N maduro, e aí esse esporófito eventualmente vai desenvolver esses órgãos, né? Esses soros. E aí, vixe, começou a panelaço, então eu vou ter que ir rápido aqui, senão vai ficar muito barulho. Então, esses soros, eles são especializados para poder soltar os esporos, né? Então, os esporos, eles vão ser soltos. Então, quer dizer, os esporângios, eles fazem meiose para produzir os esporos. Então, esses esporos são N, certo? Então, aqui a gente tem os esporângios dentro dos soros.
e esses esporângios produzem esporos N. Esses esporos N caem aí em qualquer lugar, na água, na verdade, né? Para poder... e eles desenvolvem o organismo que é o gametófito, certo? Então aqui tem uma imagem de um gametófito bem simpático, né? Esse gametófito ele é bem pouco duradouro, é bem difícil de observar ele, né? Então esse gametófito se origina a partir dos esporos, e aí esses esporos aqui vão originar o gametófito, e o gametófito vai ter as estruturas, os gametângios, né? Para poder fazer os gametas, certo? Então, ela tem o o gametófito produz o anterosóide, que a gente já viu antes, e a oosfera, certo? Então, esse anterosóide vai nadar na água até encontrar uma oosfera e eles vão se fecundar. E em cima desse gametófito vai se desenvolver o novo esporófito. Então, o que acontece? Vamos dar uma olhada no ciclo inteiro agora, galera. Então, a gente tem o esporófito maduro, ele vai produzir os soros, que são esses aglomerados de esporângio. Esses esporângios vão produzir os esporos vão cair aí no ambiente, em qualquer lugar do ambiente, na água, na verdade, né? E eles vão produzir os gametófitos. Os gametófitos, por sua vez, produzem os gametas das plantas, os anterosóides e as esferas. Esses gametas, eles nadam, eles se fecundam e a partir da fecundação vai gerar um zigoto e esse zigoto vai se desenvolver em cima do gametófito e vai gerar um novo esporófito, dando continuidade ao ciclo. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixa mensagem aí nos comentários. E obrigado pela atenção. Até semana que vem.